Toda vez que nós falamos a respeito de meditação, surgem alguns estereótipos, o da pessoa zen, muito tranquila, que não discute, que não reage, que não se deixa importunar, uma certa ideia de uma serenidade abstrata, intocável, ou então aquela ideia doutrinária de uma pessoa que seguiu por alguma linha de pensamento, por alguma filosofia ou mesmo religião, e acaba se tornando uma espécie de representante monástico daquele universo que faz parte das teorias da meditação. Isso tudo é verdade, as práticas de meditação muitas vezes podem trazer essa serenidade, essa tranquilidade que a linguagem acabou traduzindo pela palavra Zen, ainda que isso seja muito impreciso do ponto de vista dessa palavra. É também muito comum que as pessoas que adentram uma determinada linha de pensamento, uma determinada filosofia, acabem traduzindo aquilo de uma forma que faça parte da sua vida de forma integral, e elas não seguem somente a prática de meditação ou somente a doutrina no momento em que estão meditando, mas aquilo passa a valer como uma referência para a própria vida, como uma espécie de guia que determina a nossa maneira de existir no mundo, a nossa maneira de encontrar respostas para os nossos problemas. Tudo isso faz muito sentido e, de uma maneira geral, isso pode ser muito benéfico para as pessoas. Mas há também a prática de meditação que se tornou muito comum nos dias de hoje, que é aquela técnica que vem destituída de qualquer tipo de contexto filosófico ou doutrinário, envolve normalmente a respiração, envolve normalmente algum tipo de ponto a ser contemplado no nosso corpo, e isso passa a fazer parte das práticas de terapias, das práticas complementares à saúde e assim por diante, de uma forma em que a filosofia fica deixada de lado, fica abstraída e o objetivo passa a ser meramente técnico. Então aqui nós temos dois extremos, de uma pessoa que se envolve profundamente e passa a viver nessa imersão dentro desse contexto filosófico, a se portar de uma maneira religiosa em relação a esse universo, e aquele outro extremo onde escancaradamente se retira qualquer elemento filosófico, conceitual, ético das técnicas e se absorvem apenas as técnicas para que se tenham fins muito imediatistas, para que a finalidade da meditação seja apenas provocar algum tipo de diferença no jeito de ser diante da vida, até mesmo adaptando-se à vida do individualismo contemporâneo, da competitividade, sendo então uma prática muitas vezes utilizada dentro desse cenário como uma forma de tornar os indivíduos mais fortes para lutar dentro de uma sociedade onde há poucos lugares para muitas pessoas que estão ali na guerra, na disputa social por algum tipo de lugar minimamente confortável. O nosso contexto da meditação ela é sempre aliada à prática filosófica. Nós não diferenciamos a prática da filosofia da prática de meditação. Estabelecemos assim a noção de que há várias formas de aprendizado. Há aprendizados que partem dos conceitos e há aprendizados que partem daquilo que nós chamamos de práticas de introversão, ou comumente dizendo, práticas de meditação. E nesse sentido, uma discussão filosófica, uma doutrina, no sentido não de doutrinar, como nós muitas vezes vemos, que é de transformar a cabeça das pessoas de uma maneira unilateral, mas uma doutrina no sentido de uma construção de um pensamento sistemática, organizada, que passa de geração para geração, não sem se adaptar às ideias históricas de cada geração que as assimila, mas também mantendo a sua essência, mantendo os seus princípios, mantendo a sua coerência, e, portanto, ela é, de uma certa maneira, estável, porque os seus princípios se mantêm geração após geração, mas nós vemos também, especialmente em tradições muito antigas, que duram por séculos, que cada geração de pensadores que escreveram sobre aquele universo
escreveu à sua maneira, trouxe os seus modos de contribuir para aquele pensamento, trouxe os seus próprios conceitos, suas categorias e sua forma de entender a realidade. Nesse sentido, nós trazemos a prática de meditação dentro do contexto do Tantra não dual, também conhecido como Shivaísmo da Cachemira. E o Shivaísmo da Cachemira, como o nome diz, é uma prática relacionada a Shiva, que é um deus dentro do contexto hinduísta, e Caxemira é uma região no extremo norte da Índia, que antigamente era Índia e Paquistão, né? E hoje nós pensamos Índia e Paquistão de uma forma separada, mas era tudo uma coisa só antes da independência da Índia, que particionou não só essas regiões, como muitas outras. Essa tradição de pensamento floresce a partir do século IX, especialmente, com uma grande literatura que vai aprofundar ideias que nós chamamos de não dualismo. Essas ideias elas não são tiradas ali da cabeça dessas pessoas, são tiradas de uma tradição que é considerada revelada, que nós chamamos de tantras. Os textos tântricos, portanto, tântrico é o adjetivo que vem da palavra tantra, eles são diversos, são plurais, há tantras dualistas, há tantras não dualistas, há passagens muito diferentes no mesmo tantra. Tantra é tratado, é um livro, é uma obra. Essas obras elas tornam-se uma revelação para as pessoas que as seguem a partir do século V aproximadamente, pelo menos este é o testemunho histórico de que dispomos na atualidade, e tornam-se uma grande referência de um pensamento que entende que o cosmo, o universo, o mundo, o nosso planeta é um corpo, no sentido de que o corpo não é entendido como um conjunto de membros, como a soma dos membros. O corpo é uma unidade e esta unidade manifesta-se diversamente por meio de todas as suas partes, por meio de todas as suas particularidades. O nome em língua sânscrita para esse conceito é kula. Kula significa corpo, na medida em que nós entendemos que a unidade que atravessa a multiplicidade, ela não é a soma de todas as partes, mas é o elemento comum, essencial, universal da nossa existência. Muitas águas se passaram, rios de tintas foram gastos para escrever textos, para comentar textos, e então nós temos aquilo que nós chamamos de Shivaísmo da Cachemira, florescendo a partir do século IX depois de Cristo. E neste contexto nós temos então uma forma de não dualismo que nós chamamos de não dualismo radical, de não dualismo supremo, na medida em que entendemos que o mundo, dentro daquilo que chamamos de objetos inanimados, coisas que nós entendemos que não têm vida, e o mundo dentro daquilo que nós chamamos de objetos ou seres animados, ou seja, aquilo que tem vida, nós, seres humanos, outras espécies, a vida em um verme, em um inseto, o que quer que seja que tenha algum tipo de consciência ali presente, seja como for essa consciência. Sejam as coisas animadas ou inanimadas, seja aquilo que é subjetivo, que tem algum tipo de subjetividade, seja aquilo que não tem nenhum tipo de subjetividade, aquilo que nós entendemos como vegetais, o mundo botânico, o mundo das florestas, da mata, aqueles organismos integrados das raízes, das bactérias, dos fungos, das plantas, colaborando mutuamente com a vida umas das outras. Nós também, enquanto seres humanos, apesar de tudo, colaborando socialmente, cooperativamente uns com os outros. A coletividade no ser humano, ainda que esteja em risco por várias razões sociais, políticas e econômicas, é uma característica da nossa espécie. Nós só conseguimos ter grandes processos criativos em meio à continuidade e não à ruptura. Nós estamos sempre nessa rede integrada. É isso que Kula representa enquanto conceito. E não se trata só de seres humanos, de seres na floresta, daquilo que nós entendemos como seres vivos, seres animados. Tudo que se mostra no mundo, tudo que se manifesta, aquilo que produzimos sinteticamente, um isopor, por exemplo, um pedaço de plástico, aquilo tem uma inteligência, há uma vida ali
não como subjetividade, mas como objetividade, como manifestação. E aquela vida tem uma inteligência. Para aquela matéria manifestar-se, existe uma inteligência, existe uma organização. A força que permite que essa organização exista, a força que permite que seres vivos mostrem-se, vejam, examinem o mundo, desfrutem do mundo, vivam o mundo, sejam o mundo, tudo isso é uma única unidade. Por isso nós chamamos de não dualismo. Não há dois, não há três, não há 10, e ao mesmo tempo há 2, há 3 e há 10, porque há uma só força que não só permeia, mas que existe como essência disso tudo. Portanto, quando nós pensamos em conceitos dentro do campo da não dualidade, nós temos uma prática de meditação muito especial que envolve a aceitação do mundo como uma realidade. Não se trata de uma ilusão como muitas doutrinas indianas vão estabelecer, e não se trata também de uma realidade que é vivida como nós vivemos e simplesmente está aí como uma forma de existência que pode ser simplesmente desfrutada independentemente de qualquer contemplação. É claro que sim, nós fazemos isso, todos os seres fazem isso, mas se levarmos em conta os princípios que essa filosofia admite como princípios fundamentais, torna-se essencial aprender a enxergar na realidade aquilo que é uno, enxergar naquilo que é particular, aquilo que é universal, enxergar em todas as coisas que se mostram como duais, como múltiplas, a sua unidade. Isso envolve tanto práticas filosóficas, práticas de aprendizado, como práticas contemplativas, práticas de introversão. Se isso tem como resultado produzir uma mente mais calma, cessar os pensamentos, trazer algum tipo de serenidade ou sabedoria, isso tem, podemos dizer que sim, mas isso não é o objetivo fundamental, não é isso que está na meta, não é isso que torna esse universo tão ricamente discutido, debatido, transmitido e protegido ao longo dos séculos. Há algo mais profundo aí. O próprio ato de conhecer-se a si, de conhecer a própria essência, é uma réplica do cosmo. Viver como uma forma de vida nesse cosmo e conhecer-se, ver a si próprio, ver o seu próprio ser como uma realidade que é consciência, é uma réplica do universo, pois o universo vê-se a si mesmo por meio da nossa existência. Há um determinado princípio filosófico nesta linha, e não é exclusivo dessa, que é o entendimento de que quando nós absorvemos a realidade por meio dos nossos sentidos, quando contemplamos a realidade por meio dos nossos processos cognitivos, quando sentimos a realidade por meio da nossa sensação de maravilhamento, seja num ambiente natural, seja com uma obra de arte, seja de qualquer forma, é o mundo contemplando-se a si mesmo, é o universo presenciando-se a si como uma realidade que se vê, que se enxerga, que se nota. E esse tipo de percepção é um tipo entre muitos que mostra que nós, enquanto seres dotados de consciência, ou conceitualmente mais preciso, seres que são consciência, isso faz com que nós tenhamos algum tipo de relação com aquilo que nós chamamos comumente de autoconhecimento. E que precisamente dentro dessas doutrinas não duais, nós vamos chamar de autorreconhecimento. Reconhecer-se a si como uma consciência universal. Portanto, nós estamos caminhando aqui para o entendimento de que a prática de meditação, ela não tem como objetivo apenas trazer algum tipo de calmaria ou algum tipo de preparo para lidar com o mundo das coisas, o que é muito bem-vindo, especialmente se isso nos traz bem-estar, se isso nos traz saúde, se isso nos traz relações mais saudáveis com a nossa própria presença e com as outras pessoas. Não há mal nisso. Mas existe nesse universo algo mais
profundo. A meditação é uma forma de adquirir conhecimento. É uma forma que é contínua, estamos na não-dualidade, portanto ela é contínua àquilo que nós chamamos da prática filosófica. Não há duas coisas, há uma só. A prática filosófica é o conceito, e as práticas de introversão, a meditação, são as práticas do não conceito. Começamos com o som, com o mantra, e depois vamos para o silêncio. Começamos com o conceito, e depois vamos para o não conceito. A meditação segue, portanto, como uma forma de obtenção de conhecimento, tal como uma leitura de um livro, tal como assistir a uma aula, tal como uma discussão, um debate filosófico. Ela é uma forma de adquirir um determinado conhecimento a partir da própria presença. E que conhecimento é esse? Como ele se mostra no nosso ser? Mostra-se como uma sabedoria, como uma determinação profunda, quase que intuitiva, dentro da nossa própria consciência, que nos mostra o tempo todo o outro em si mesmo e o si mesmo nos outros. O que isso significa? Esse senso de identidade que gera tanto individualismo, não é a causa única do individualismo. O individualismo, especialmente de hoje, da nossa cultura, é uma construção social, é uma construção econômica, ele faz parte de um campo de interesse político, de um interesse que determina que as pessoas devam lutar muito, porque há poucos lugares na nossa sociedade, e se não lutarmos muito, esses lugares vão ser ocupados por outras pessoas, isso gera uma ansiedade muito grande. Então não é desse individualismo que eu estou falando. Essa sensação de individualidade, ela torna-se também uma sensação de que a nossa individualidade permeia a individualidade das outras pessoas. Portanto, isso rompe com a ideia de separação, com essa ideia de ruptura. E o não-dualismo nos mostra a união entre ser humano e natureza, a união entre seres humanos de uma maneira geral, ser humano e outras espécies, entre corpo e mente. Muitos binômios tornam-se uma unidade a partir disso. Isso não faz nenhum tipo de mudança pura e simplesmente por meio do conceito ou pura e simplesmente por meio da prática contemplativa. Essa mudança se dá dentro das duas coisas conjuntamente. Pelo menos é assim que tradicionalmente se ensina. É claro que cada indivíduo tem a sua peculiaridade e há pessoas que vão mais por um lado, outras que vão mais por outro lado, em que predomina mais uma forma de meditar ou mais uma forma de raciocinar. Isso é também esperado, isso também é previsto nesses sistemas. Esses sistemas antigos, eles são muito inteligentes e organizam-se de uma forma em que criam métodos diferentes para pessoas diferentes, métodos diferentes para situações e estados de consciência diferentes. Portanto, quando nós falamos de meditação, nós estamos falando de algo que alimenta-se da prática conceitual, e os conceitos também vão se alimentar daquilo que nós aprendemos ao mergulhar na nossa interioridade. É como nas ciências, o estudo teórico e o trabalho de campo. Ao introverter, ao entrar dentro de mim, por meio de um certo amparo técnico, por meio de uma certa forma de guiar a minha própria experiência, eu absorvo aquilo que filosoficamente me foi ensinado. E ao aprender alguma coisa nova do ponto de vista conceitual, eu também vejo aquilo fazendo sentido a partir da experiência que eu tive na minha interioridade. Na nossa experiência, então, como curso de meditação, agora de maneira mais específica e não de uma ideia mais geral sobre meditação, nós ensinamos passo a passo a organizar uma prática pessoal, desde criar um propósito pessoal, desde a forma de sentar. Isso não significa de maneira nenhuma que o corpo deva ter habilidades muito específicas, nada disso. A maneira de se posicionar internamente, de encontrar o seu eixo, a maneira de respirar, de encontrar uma respiração meditativa, de encontrar o poder que existe em nós e que respira em nós, a força universal que está presente em nós,
alguns elementos técnicos, alguns padrões contemplativos, alguns objetos de contemplação, seja a respiração como objeto de contemplação, sejam pontos ao longo do corpo, sejam mantras ou ideias mais abstratas. A forma de manter-se, de conquistar um determinado estado e manter-se nesse estado de consciência, e a forma de sair dessa prática de meditação e levar para a vida de olhos abertos, para a vida cotidiana, aquilo que nós encontramos dentro da nossa interioridade. E o que encontramos na nossa interioridade nunca é só nosso, é universal. Ver todos os seres em si e ver assim todos os seres. Isso é um dizer proverbial e muito importante dentro desse universo. E que, de certa forma, é revolucionário, porque traz para a nossa prática filosófica e meditativa elementos que rompem também com esse uso instrumentalizado das práticas ditas orientais, com esse uso funcionalista e imediatista dessas práticas, que exacerbam muitas vezes aquilo que nos adoece, a competitividade, o estresse de estar sempre preparado, ou de sempre de ficar remediando aquilo que o nosso dia a dia estraga em nós. Então nós temos um amparo filosófico, um amparo técnico e um amparo ético. E nesse campo, meditar com autonomia, como é o nome do nosso curso, em 8 aulas, nos estabelece uma construção de uma prática pessoal que nos permite vivenciar a nossa própria prática a partir de conceitos, a partir de certas técnicas, a partir de um ritual no sentido de saber o que fazer. Eu sento-me, fecho os olhos e faço o quê? Eu tenho um passo a passo, eu tenho um protocolo, tenho uma maneira de guiar-me. Meditar com autonomia tem um duplo sentido. A autonomia no sentido de que eu medito por conta própria, depois de certas experiências pedagógicas da meditação guiada, da meditação conduzida, com uma voz ao vivo, com uma gravação, e depois eu dispenso essa voz, como quem dispensa aquelas rodinhas que nos amparam quando estamos aprendendo a andar de bicicleta, mas no começo elas são necessárias, assim como a meditação guiada se faz necessária para muitas pessoas, e a partir daí eu tenho autonomia. E o outro sentido nós vamos aprender ao longo do curso, porque a palavra autonomia é um conceito-chave dentro do não-dualismo, Svatantriya. É um termo que implica a autonomia da universalidade. Trata-se de um conceito fundamental e é aquilo que nós encontramos na nossa própria essência quando saímos dos aspectos mais particulares, mais individuais, aquilo que muitas vezes nos aprisiona em sentimentos e pensamentos, por que não dizer, mesquinhos. O aprendizado filosófico, amparado pela prática meditativa, nos faz sair desses pequenos intervalos de estresse, de desconforto, de certos campos emocionais que envolvem aquilo que há de muito particular, aquilo que sabemos que depois de 20 minutos, depois de 1 hora ou depois de uma noite de sono passa, aquilo que fica em nós, de certa forma, nos incomodando, mas que se não ficasse ou se saísse mais depressa, teríamos uma vida melhor. A autonomia é essa força, esse conceito com o qual nós existimos, sobre o qual nós existimos, mas que muitas vezes não se revela em nós. Revela-se o contrário disso, que é a heteronomia. Heteronomia, nomos, é a dependência, é ser regulado pelo outro. A autonomia, nomos, é ser regulado por si. A autonomia é aquilo que envolve, enquanto conceito, essa força universal que está presente em tudo e em toda parte. Trata-se então de um curso em 8 aulas, onde todas as pessoas são absolutamente bem-vindas, independentemente de terem experiência com meditação, de estarem começando, de nunca terem sentado para meditar, especialmente as pessoas que já tentaram meditar e se sentiram muito frustradas porque ouviram que tinham que ficar com a mente vazia, porque cansaram o seu corpo, porque ficaram sentindo dor no joelho. Não há nada disso aqui. Não se exige mais do que nós podemos dar. E nesse campo, nós podemos dizer, a prática de meditação ela é uma prática que torna-se uma prática
pessoal na medida em que nós entendemos que nós temos de produzir autonomia. Portanto, nós meditamos da forma como podemos. E essa visão, dentro do contexto do Shivaísmo da Caxemira, do Tantra não dual, ela é riquíssima nesse sentido. Ela nos proporciona o poder de adentrar numa prática a partir da nossa própria potencialidade e dentro dos nossos próprios limites. Caso tenham interesse, apareçam. Todo mundo é muito bem-vindo, mesmo que já tenha alguma experiência, que faça parte de alguma outra visão doutrinária. Não há mal, não é um curso de conversão, não é um curso que vai fazer questão de a pessoa se transformar, de converter-se. É uma forma de introduzir a ideia que é muito comum na cultura antiga, mas que ainda não é muito clara para a maioria das pessoas. Meditação é uma forma de aprendizado. Meditar, introverter-se, é uma forma de aprender mais a respeito de si. Apareçam, se quiserem, todo mundo é muito bem-vindo. Até breve e muito obrigado.